Olá pessoal, eu sou o Hamilton, pesquisador do Centro Tecnológico Comigo. Estamos aqui direto da TecnoShow, iniciando mais um quadro, Conexões TecnoShow. Hoje vamos abordar o tema uso de bioinsumos em pastagens. O nosso convidado é o amigo pesquisador da Embrapa Soja, Marco Antônio Nogueira. Marco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Hamilton. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, né, que é a questão de trazer possibilidades, ferramentas de manejo para essa importante cultura também, que é a pastagem, né, que é a base aí da pecuária nacional. Marco, hoje a gente já tem bem consolidado para as grandes culturas graníferas, principalmente soja, milho, alguma coisa de culturas de clima temperado como o trigo, a utilização dos bioinsumos, né, bactérias promotores de crescimento com diversas finalidades e já que é bastante utilizado no manejo. Como que você vê o desafio e as possibilidades que a gente tem para trazer isso para o negócio pecuária, para trazer isso para as pastagens? Bom, eu vejo as perspectivas e as possibilidades são enormes, né? Porque a área de pastagens no Brasil é o dobro, né, ou mais, que a área de grãos, né, com culturas anuais. E nós temos muito poucos produtos destinados à pastagem, né? Se a gente falar em insumos biológicos, né, nós temos ali duas grandes categorias que a gente pode elencar, que são os para biocontrole, né, controle de pragas, controle de doenças, mas também os promotores de crescimento, aqueles que são voltados para a parte de nutrição, estímulo ao desenvolvimento das plantas, né? Se a gente for verificar os produtos comerciais hoje registrados no mercado para promoção de crescimento, fixação biológica de nitrogênio, né, 75% do que está registrado é para soja, né? E para pastagens, eu estive fazendo uma busca recente lá no site do Ministério da Agricultura, né, no aplicativo Bioinsumos, né? Todo produtor pode baixar no seu celular o aplicativo Bioinsumos, que foi um aplicativo criado pela Embrapa para o Ministério da Agricultura. Lá aparecem todos os produtos registrados para biocontrole e para promoção de crescimento, na categoria de inoculantes, né? E para pastagem só há 8 produtos registrados. E para soja, por exemplo, né, tem mais de 400, quase 500 produtos registrados. Então, há muito a se progredir nessa área de pastagens. Pensando do ponto de vista de bactérias promotoras de crescimento, que eu acredito que, num primeiro momento, seja o principal apelo para a pastagem, com a possibilidade de reduzir dependência de fertilizante químico, de aumentar a produtividade, de reduzir custo de produção e trazer aquela pegada de sustentabilidade dos nossos sistemas pecuários. Quais são os principais micro-organismos que a gente tem hoje e quais são os resultados que vocês têm observado? Bom, nós temos expandindo para as pastagens agora, né, a categoria que começou, né, essa linha de inoculantes para gramíneas, né, que é a base da bactéria chamada Azospirillum. Tem esse nome um pouquinho complicadinho, mas logo a gente aprende e acaba ficando íntimo dele, né? Então essa bactéria ela começou na cultura do milho, do trigo, né? Foi desenvolvida inicialmente para essas gramíneas, arroz também. Depois foi expandida para a cultura da soja em coinoculação com o tradicional bactéria da soja que fixa nitrogênio, o Bradyrhizoma. Bom, enfim, mas a pesquisa evoluiu e a gente pensou também nessa importante cultura que acaba integrando ali os sistemas produtivos, que é a pastagem. Começamos os testes com Azospirillum em pastagens também. Isso culminou, né, no lançamento em 2021 da recomendação do Azospirillum para uso em pastagem, quando a gente viu importantes contribuições para o desenvolvimento da pastagem, como, por exemplo, aumento na produção de biomassa da ordem de 10% a 15%, né, da forragem, e também essa forragem com um teor de nitrogênio na folha, que acaba refletindo em proteína, da ordem de 10%. Né? Então é um ganho bastante importante em termos de qualidade, né, e quantidade, né, da forragem ofertada para o animal. E do ponto de vista de utilização, a gente sabe que os sistemas pecuários eles são menos tecnificados no geral do que os sistemas de produção de grãos e muitas vezes esse produtor ele não está disposto a investir muito e ele busca soluções mais fáceis e baratas. Para utilizar esse tipo de tecnologia em pastagem, Marco, eu posso utilizar em qualquer tipo de pastagem? Por exemplo, eu tenho um pasto degradado lá,
nunca fiz uma calagem, uma adubação, eu quero entrar com azospirilo, por exemplo. Se o produtor fizer isso, ele vai ter resultado positivo? Infelizmente não, né? As coisas não são tão fáceis assim. A gente precisa ter as bases mínimas para que o micro-organismo funcione e traga uma resposta que a gente precisa. Então, não adianta prometer milagres, né? Dizer que o micro-organismo vai resgatar uma pastagem degradada, isso não vai acontecer. Então, nós temos que obedecer os princípios mínimos ali de correção de fertilidade do solo, de calagem, uma adubação necessária, né, para o estabelecimento da cultura. Mas o que vai fazer esse bioinsumo? Ele vai trazer uma ferramenta a mais para essa planta se estabelecer melhor, formar mais rápido, produzir mais forragem e uma forragem de melhor qualidade. Eu vou otimizar o sistema, né? Então, assim, é uma oportunidade, né, para, por exemplo, para a reforma da pastagem, né, no momento de, olha, eu estou com a pastagem no estado de baixa capacidade de suporte, está degradada, vamos recuperar? É a oportunidade de usar esses bioinsumos e ele vai ajudar você, o produtor, né, a usar melhor o insumo que ele vai colocar para produzir essa pastagem. Por exemplo, no caso da adubação nitrogenada, né, quando a gente faz a adubação nitrogenada em cobertura na pastagem que está inoculada com essas bactérias promotoras de crescimento, a gente acaba dobrando a eficiência de uso do fertilizante nitrogenado, né? Só contando um pouquinho mais da evolução do uso desses bioinsumos, né? Eu disse que nós começamos lá em 2017, na verdade, eu tinha dito 2021, em 2017 nós lançamos a primeira recomendação de uso de azospirillum para pastagem via sementes, né? Mas os produtores vinham para a gente e perguntavam, poxa, mas eu não reformo a pastagem todo ano, eu tenho uma pastagem já estabelecida, eu posso usar esse inoculante também, né? Como é que eu vou fazer o uso desse inoculante se a frequência de reforma, né, demora alguns anos, né? Aí começamos a investigar também a possibilidade de fazer essa aplicação via foliar, né? Então, numa pastagem que está em boas condições, que ainda não está degradada, eu posso fazer na implantação o uso desse bioinsumo nas sementes, né? E nessa evolução, né, saímos lá de 2017 só com azospirillum, em 2021 nós passamos a recomendar também o uso de uma segunda bactéria, que é a Pseudomonas. É outro nome complicadinho também, mas ela tem um mecanismo de ação bastante interessante. Ela ajuda no fósforo. E qual foi a resposta lá dos ensaios experimentais, né, que nós fizemos para poder fazer o registro desse produto? As plantas não só produziram mais biomassa, né, da ordem de 15% a 20% nesse caso, como também, além do aumento do teor de nitrogênio na folha, propiciado pelo azospirillum, também houve um aumento de potássio e de fósforo, né, que foi propiciado pela outra bactéria, por essa Pseudomonas. Então, a gente chama de um inoculante multifuncional, que acaba trazendo mais aspectos positivos em termos de nutrição de plantas, e a gente consegue ajudar, né, aí nos 3 macronutrientes primários, né, que a gente coloca à disposição das plantas. Então, se eu faço uma adubação, eu colocando esses fertilizantes, o micro-organismo vai ajudar a planta a aproveitar melhor esses nutrientes do solo, né, e produzir biomassa, produzir forragem, que é o que a gente quer. Então, resumindo, Marco, a gente tem opções de micro-organismos hoje no mercado que já estão validados e podem ser usados com segurança para pastagem, e essa pastagem, para que o micro-organismo atue de forma sinérgica com o manejo, deve estar bem nutrida para ter um resultado positivo. E só para finalizar, e em sistemas muito intensificados, como sistemas irrigados, que trabalham com altas doses de nitrogênio, a gente sabe que tem sistema aí que trabalha com 400 kg de nitrogênio por hectare ano. Nesse sistema, onde tem abundância de nitrogênio como fonte química, utilizar os micro-organismos vai dar resultado também? Bom, depende do que a gente espera. Por exemplo, o fósforo, né? Fósforo é um nutriente que ele tem baixa mobilidade no solo, mas se ele estiver em altos teores, qualquer benefício que o micro-organismo que possa vir a trazer, pode ser que não resulte no aumento de eficiência de aproveitamento, porque os teores já são muito elevados, né? Então, e para nitrogênio, como é um nutriente que se perde muito, né? Seja principalmente por lixiviação, né? Que ele fica à disposição na forma assimilável e móvel no solo, porém a planta, se não tiver raízes suficientes e biomassa suficiente para imobilizar esse nitrogênio, ele se perde. Então, para nitrogênio, a gente consegue aumentar a eficiência de aproveitamento, aumentar a eficiência de uso, né? Para milho, a gente já tem isso bem ajustado, por exemplo, né?
que uma aplicação de fertilizante nitrogenado em cobertura de milho, só para dar um exemplo, a gente pode reduzir em até 25% esse adubo nitrogenado, que o efeito é o mesmo se a gente inocular a planta. Então, a inoculação fazendo o papel de 1/4 da adubação nitrogenada de cobertura do milho. Para a pastagem, a gente está ainda nessa fase de ajustes, mas os primeiros resultados têm indicado para nós, em níveis mais baixos de nitrogênio, da ordem de 40 a 80 quilos por hectare, né, que foi o que nós testamos, que a inoculação com essas bactérias dobra a eficiência de uso, né? Então, usar 40 quilos de nitrogênio em cobertura está sendo equivalente a usar 80 quilos em cobertura sem a bactéria. Então, a bactéria dobrando a eficiência de aproveitamento. E vocês têm algumas experiências aqui também, né, que você pode relatar muito bem. Inclusive, interessante que a gente já tem uma parceria de pesquisa longeva, né, Marco? E os nossos resultados de pesquisa têm mostrado exatamente isso. Quando eu trabalho com uma dose básica de nitrogênio, 50 kg por hectare, e associo com micro-organismos, a produção do pasto se assemelha a de um pasto que recebe 100 kg por hectare de adubação nitrogenada. Bom, eu acho que resumidamente é isso. Estamos aqui já chegando no final dessa Conexões Tecnoshow. Marcos, você quer deixar alguma mensagem final, fazer algum convite especial para a turma? Bom, quero sim. Bom, nós temos um potencial enorme de usar bioinsumos nas pastagens e começando por esse aspecto de aumentar a capacidade de aproveitamento dos nutrientes que a gente coloca no sistema de produção é uma oportunidade excelente, né? Nós podemos resgatar aí muitas áreas de pastagem que estão com má qualidade e subir essas áreas para um outro patamar de produtividade, com maior capacidade de suporte, né? Com maior rentabilidade. E o pessoal está aí para apoiar, né? O pessoal técnico aí para trazer essas orientações. Então procure, né? A assistência técnica, o seu técnico que ajuda na assessoria da sua propriedade para trazer essa tecnologia, né? Para aprender a usá-la, né? Só com um diferencialzinho, né? Nós estamos falando de insumos biológicos. Insumos biológicos são organismos vivos e a gente tem que tomar alguns cuidados para que ele se mantenha vivo no momento de ser aplicado, né, e trazer os benefícios que a gente espera dele. Então, cuidado com misturas, principalmente com químicos, né? Condições de clima muito seco e quente são ruins para a aplicação dos biológicos, né? Então, esperar no momento de mais umidade do solo, estação chuvosa, final de tarde, com volume alto de cauda, né, para a gente ter a maior sobrevivência desses micro-organismos, né? E as pastagens, só para finalizar, né, são um importante componente do sistema dos produções integrados, né? Hoje a gente fala muito em sistemas integrados, nós podemos ter numa mesma área pastagem e dali a pouco grãos, né, como soja, como milho, né? E nesse aspecto eu quero convidar vocês para participar do 10º Congresso Brasileiro de Soja, que vai ser realizado de 21 a 25 de julho na cidade de Campinas. Nós lá da Embrapa Soja estamos completando 50 anos de unidade, né? E estamos reunindo ali vários temas importantes, entre eles bioinsumos, integração, lavoura-pecuária, para discutir lá em Campinas. Então, vem com a gente, se inscreva lá, procure no site, né, cbsoja.com.br, que vocês têm lá todas as informações da programação, né, e desse importante evento que vai acontecer lá em Campinas, né? Então, espero ver vocês lá e até breve. Então, gente, muito obrigado. Estamos finalizando mais uma edição do Conexões Tecnoshow.